Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Sérgio Barros. Estamos aqui depois desse feriadão de carnaval para gravar mais um vídeo devocional para você. Fique com a gente e acompanhe a nossa mensagem até o final. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a atitude que agrada a Deus. O texto dessa nossa reflexão é uma passagem bíblica muito conhecida. É a parábola descrita no Evangelho de Lucas, capítulo 18, os versículos de 9 ao 14. Nesta parábola contada por Jesus, encontramos dois personagens que representam atitudes totalmente contrastantes diante de Deus. Um é o fariseu e o outro é o publicano. Suas posturas refletem um coração do ser humano diante do Criador e trazem lições profundas para a nossa vida cristã. O fariseu e a sua justiça própria. O fariseu era um homem religioso, cumpridor da lei e considerado justo pela sociedade judaica. Em sua oração, no versículo 11, ele se exaltava diante de Deus, dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Sua confiança estava em suas próprias obras. Ele jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo de tudo que possuía e se comparava com os pecadores para se sentir superior. No entanto, a sua oração revela um coração orgulhoso que não reconhecia a sua necessidade da graça divina. Ele não orava verdadeiramente a Deus, mas para si mesmo, buscando justificar-se pelos seus próprios méritos pessoais. A religiosidade desse fariseu era apenas externa, mas faltava-lhe um coração quebrantado e arrependido. Irmãos, quantas vezes nós não agimos assim, igual a esse fariseu? Às vezes nos achamos melhores, superiores do que os outros, seja pela nossa posição social, pelos bens que possuímos ou pelo nosso intelecto, pela nossa capacidade de realizar as coisas, porque participamos dessa ou daquela atividade na igreja ou na vida secular. Nós temos que entender que atitudes assim não agradam ao Senhor. O fariseu se sentia superior porque cumpria alguns ritos religiosos. Isso é um grande engano. Já o publicano, ele demonstra a sua humildade total e a sua dependência e temor diante da grandeza de Deus. A Bíblia diz que o publicano, por outro lado, ele era visto como um traidor do seu povo, pois trabalhava cobrando impostos em favor dos romanos e contra seu próprio povo, os judeus. Ele tinha plena consciência do seu pecado e por isso, conforme a Bíblia diz, ele não ousava sequer levantar os olhos ao céu. Esse fato denota uma profunda atitude de humilhação e de quebrantamento, conforme diz o versículo de número 13, que ele batia no peito e clamava dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Diferente do fariseu, o publicano reconhecia a sua miséria espiritual e dependia unicamente da misericórdia divina. A sua postura reflete a verdadeira atitude que Deus deseja em nós, um coração arrependido, contrito, humilde e consciente da nossa necessidade da graça divina. Meus irmãos, o grande desafio para todos nós é vivermos uma vida onde nós reconhecemos a nossa total dependência de Deus e não vivermos uma vida pautada em nossa própria capacidade em realizar ou fazer as coisas. Nós não somos nada sem Deus e somos carentes da sua graça, misericórdia e bondade em todo o tempo. No versículo de número 14, Jesus ele conclui essa parábola declarando que o publicano foi justificado diante de Deus e não aquele fariseu que falava de si para si mesmo. Isso nos ensina que a justificação não vem por nossas obras ou pelos nossos méritos, mas unicamente pela graça divina por meio da fé. Tiago, no capítulo 4, versículo 6, afirma que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E como nós aplicamos estes ensinamentos de forma prática em nossas vidas? Primeiro, que nós venhamos a evitar a hipocrisia religiosa.
Podemos cumprir ritos e práticas religiosas sem, no entanto, termos um coração verdadeiramente transformado. Deus não se impressiona com as aparências e com a nossa performance ou desempenho, mas Ele olha para a sinceridade do nosso coração em nossas ações e atitudes. Segundo, reconheçamos a nossa necessidade de Deus. Assim como o publicano, devemos nos aproximar de Deus em humildade, reconhecendo a nossa pecaminosidade e confiando somente em Cristo para a nossa salvação. Que venhamos a viver pela graça, não pelo orgulho. O cristão deve depender da graça de Deus diariamente, sem confiar em nossa própria justiça. A salvação é um dom de Deus e não um resultado como fruto do nosso esforço pessoal. Para concluir, a parábola do fariseu e do publicano nos ensina que Deus justifica aquele que vem a Ele com um coração contrito e quebrantado. Devemos nos examinar constantemente para não cair no erro da justiça própria e sempre lembrar que a única base para a nossa salvação é a graça divina manifestada em Cristo Jesus. Que possamos orar como publicano, reconhecendo a nossa total dependência da misericórdia e da graça divina, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau e fiquem com Deus.